Fala galera, tudo bom? Prazer. Meu nome é André, sou professor de História Geral do Pré-Vestibular Comunitário São José e hoje eu vim aqui pra gente te dar umas dicasinhas sobre filmes muito interessantes pra gente trabalhar a noção história e filmes, né? Se é que é possível a gente estudar a partir de filmes. Então eu vou te dar algumas dicasinhas de filmes bem legais pra gente estudar. Né? E André, esses filmes estão baseados ao longo da história toda? Não, eu vou recortar num conteúdo que é pré-história, que foi conteúdo que a gente trabalhou há algumas semanas atrás, e eu acho que vocês vão gostar dessas indicações. Então, sempre que a gente chegar a uma marca interessante, a gente vai ter uma dicasinha de algum conteúdo sobre filmes. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, principalmente se inscrever no canal, a gente vai ter mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Então, se você puder me ajudar nisso e principalmente me incentivar a continuar produzindo esse tipo de vídeo, eu vou ficar muito feliz. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que esse vai ser um top 5. Eu selecionei 5 filmes que particularmente me chamam muita atenção sobre o conteúdo e eu preciso destacar aqui para vocês que são 5 filmes, mas não que um seja pior ou melhor que o outro. São filmes que eu gosto de assistir e que eu assistiria nessa ordem. Eu, André, assistiria dessa forma. Você pode assistir da forma que você quiser e principalmente você pode discordar dessa lista. Então, principalmente se você não concorda com a posição que ficou algum filme aqui, pode comentar que a gente pretende responder de alguma forma você e a gente vai avaliar. Se a gente esqueceu algum outro filme, também coloca nos comentários porque é possível, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse top 5. E pra gente começar, vamos começar pelo quinto filme, que é 10.000 a.C. É um filme ali feito no ano de 2008. Ele vai ser um filme produzido pela Warner Bros. Ela vai ser distribuída pela Warner Bros., né? Uma grande produtora de filmes, desenhos. É um filme ali dirigido pelo diretor Roland Emmerich, né? Que vai ser um nome muito importante em alguns filmes, como Independence Day, né? Ou então Midway, que são filmes bem interessantes. Né, são filmes legais, bons de se assistir e que mostram um pouquinho do trabalho desse diretor. Então eu não vou me alongar muito nisso, tá bom? A gente precisa entender também que esse filme, 10.000 a.C., é um filme orçado ali por cerca de 105 milhões de dólares. Né, um orçamento, se a gente olhar do ponto de vista de Hollywood, é um orçamento baixo, mas é um investimento. Então a gente precisa entender que isso vai, de certa forma, influenciar em uma continuidade do filme, e isso pode acarretar, de certa forma, em como a gente vai olhar nas próximas produções. Só que a gente precisa entender que esse filme teve uma receita de 269 milhões, né, quase 270 milhões de dólares. Ou seja, esse filme praticamente só se pagou. Você não teve um lucro muito alto com a venda de ingressos, com a divulgação do filme. Então a gente percebe que foi um filme que, do ponto de vista técnico, não agradou tanto. E do ponto de vista do público, ele não atraiu, não foi tão bom assim. Mas é um filme que dá para vocês assistirem, vocês perceberem elementos que a gente trabalhou em aula, principalmente na aula que a gente tem aqui no canal sobre pré-história. Então clica no cardzinho que a gente vai te encaminhar para essa aula se você ainda não assistiu. Tá? Vamos falar só um pouquinho do filme. Eu pretendo não dar spoilers muito grandes sobre o filme. Então aqui é só a sinopse mesmo, para ver se você gosta do filme e assiste. 10.000 a.C., ele conta a história de um caçador de mamute, que eles chamam de Manax, né? Ele, que se chama Delay, né? Delé, né? Que é o nome do personagem principal, onde ele vai se apaixonar por Evelyn, que é uma menina, uma mulher, que foi encontrada enquanto criança
após o massacre da sua tribo. Evolet tem os olhos azuis, né, bem diferente das pessoas que moram na tribo de Delé, né, então ela acaba chamando muita atenção e ela acaba sendo muito sozinha. Então a mãe da tribo, né, se você perceber a relação que essa tribo tem com a mãe, né, uma tribo matriarcal, né, a mãe é anciã, então ela passa as informações, a origem, onde você tem o pai do Delé como, por exemplo, o chefe da tribo, né, aquele que vai guerrear, aquele que vai caçar, aquele que vai ser o último a matar o Manak, né, ou o mamute. Então a gente percebe essa relação bem interessante, dessa relação familiar, de como esses grupos eles se relacionam. A gente pode perceber também a relação da caça, como esses indivíduos caçam. Além disso, a gente pode perceber como a perspectiva feminina é diferente aqui, tá? Enfim, a gente acaba percebendo isso. É uma mulher de olhos azuis, muito bonita, e ela vai ser sequestrada, e isso vai ser um enredo da história, né? A tentativa de Delé, junto com um grupo de homens, ele vai liderar um grupo de homens para tentar salvar a Evolet, né? E esse grupo de homens, eles vão enfrentar no caminho a descoberta de novas tribos, né? Tribos que eles não sabiam que existiam, e a descoberta de uma civilização nova, né? Uma civilização que eles não conhecem, que trabalha a sociedade de forma diferente da deles, né? Então você vai perceber, por exemplo, a construção de palácios, né? A forma de construção um pouco diferente, a escravidão aparecendo a primeira vez no mundo antigo, e principalmente como essa civilização ela depende do rio. Então, se você focar em detalhes um pouco mais técnicos, além da história, você vai perceber que a cidade está ao decorrer de um rio. E aí é com vocês definir aonde seria, onde não seria, mas que lembra muito os governos da Suméria e principalmente os egípcios ali lembram bastante um pouquinho essa relação com construção, com escravidão e a questão do rio. Mas enfim, isso é um outro 500. É um filme que para crítica mais profissional é um filme... a crítica profissional coloca historiadores. É um filme que não tem um apego histórico muito grande, ou seja, ele não está ligando muito para questões mais históricas, mas de certa forma a gente pode trabalhar um pouquinho com isso, tá bom? O nosso quarto lugar vai ficar ali para o filme de animação da Disney chamado O Bom Dinossauro. Então, se você assistiu esse filme, comenta aí. É um filme interessante. Não é um filme que eu particularmente gosto de assistir. É um filme que dá pra gente ver algumas relações com uma pré-história mais fantasiada, né? Até porque se a gente partir do pressuposto mais técnico, onde você vai ter historiadores afirmando, tanto historiadores quanto cientistas afirmando que os homens e os dinossauros não viveram juntos, então é uma pré-história um pouco mais fantasiosa, mas a gente percebe essa relação do medo, né? A construção do personagem humano da história é um personagem que tem medo, que é animalesco, que é selvagem, que não sabe falar, que não sabe se comunicar, enquanto os dinossauros mais humanizados. Então a gente acaba percebendo essa disputa. Mas enfim, já adiantei um pouquinho da crítica, vamos pensar um pouquinho o contexto de produção. Esse filme ali é lançado e produzido no ano de 2015, ele vai ser distribuído pela Disney Pictures, né? A Disney, como sempre, fazendo animações sensacionais. Apesar de O Bom Dinossauro não ser a melhor produção da Disney ou da Pixar, a gente vai ter aí o diretor chamado Peter Shawn, né? Ele vai ser conhecido pra gente aqui como o esguicho, né? O esguicho de Universidade Monstro. Então, se você assistiu Universidade Monstro, ele é o esguicho. Além desse personagem, ele é o Emily, o irmão do personagem principal da história lá de Ratatouille. Então ele dá voz a esses personagens. Então você vai lembrar do Peter a partir desse filme. Tá? Esse filme em particular da Disney, eu vou trabalhar com o orçamento máximo que eu achei na internet, né? Que foi cerca de... ele foi produzido em cerca de 350 milhões de dólares, ou seja, um orçamento muito alto para uma animação, mas pensando que as animações da Disney têm um alto investimento, então praticamente elas se pagam.
O que acontece com o filme O Bom Dinossauro, por ele não ter sido tão aclamado pela crítica técnica e nem tão pouco pelo público, né, a gente vai perceber que ele vai ter um índice muito baixo de retorno. A receita que ele vai gerar vai chegar a cerca de 332 milhões de dólares, ou seja, o filme não se paga, tá? Ainda falta algumas coisinhas para esse filme poder se pagar. Não é um filme ruim, gente, eu não estou dizendo isso, é um filme muito bom, mas que ele não foi comprado pela grande massa e nem tão pouco pelo pessoal mais especializado em animação, em filme, em Disney no modo geral, tá? Para a gente resumir a história do filme, vai ser um mundo onde humanos e dinossauros eles vão viver lado a lado. Arlo, que é o personagem principal, é um dinossauro que tenta encontrar o seu caminho de volta a casa após um desastre que vai acontecer, né? E nessa jornada ele vai desenvolver sua amizade com um incomum humano chamado Spot, que é o nome do menino que a gente já trabalhou lá na frente, que tem essa noção de selvagem, de medo, né? De que se esconde. Então o Spot vai ser essa parte mais animalesca, né? A gente vai olhar para essa discussão. André, a gente pode assistir esses filmes aonde? Por exemplo, 10.000 a.C., ele está disponível na Netflix, então se você assistir a Netflix, você vai encontrar muito fácil 10.000 a.C. O Bom Dinossauro, ele não está disponível nas redes de streaming mais famosas, tá? Então dá uma olhada direitinho que você consegue encontrar esse filme de certa forma. O nosso top 3, né, o que vai para o nosso terceiro lugar aqui do vídeo, e aí eu tenho que confessar a vocês que foi um pouco mais difícil de eu selecionar qual seria o terceiro, o segundo, o primeiro lugar, porque são filmes que eu amo, que eu particularmente assistiria inúmeras vezes e que já assisti muito. Mas o meu terceiro lugar eu vou colocar aqui um filme que eu assisto, ou assistia muito, mas que hoje eu não assisto tanto, que é Era do Gelo. Né? Quem não lembra dessa história icônica da Fox, que é sensacional, é um filme muito legal, muito divertido de você assistir, ele traz elementos de comédia, ele traz uma animação incrível. Então assim, se você não curte animação, eu não sei porque que você está aqui, mas assim, a Era do Gelo é uma animação muito boa, né? A Era do Gelo ela é produzida em 2002, né? Vai ser distribuída pela Fox Film do Brasil. Ela tem como diretor Chris Ash, que também é o diretor de O Reino Escondido. Então, se você viu O Reino Escondido e gostou, é do mesmo diretor da Era do Gelo. Eu, particularmente, acho O Reino Escondido muito bom. Mas, enfim, isso aí é uma outra discussão. O filme vai ter ali um orçamento de cerca de 324 milhões de dólares, né? Um orçamento alto, né? Um pouco menor do que O Bom Dinossauro, né? Lá da Disney, mas a Era do Gelo ela vai ter uma indicação ao Oscar, né? Se eu não me engano ele ganha, não lembro agora, mas ela vai ter uma indicação ao Oscar, então você vai perceber que esse filme vai ser aclamado pela crítica, né? Tanto a crítica técnica quanto a população. Por quê? Porque a receita desse filme chega a 3 bilhões de dólares, né? Ou seja, o filme rendeu muito dinheiro para a Fox. É um filme que teve várias versões, né? Você tem ali até a Era do Gelo Big Bang, né? Que foi o último filme que eu me lembro que foi produzido. Não sei se tem outros, mas a gente percebe esse sucesso que a Era do Gelo vai gerar. E André, como é que funciona esse filme, tá? A gente vai precisar entender um pouquinho do resumo, né? A gente vai ter o Manny, né? O Manny, que é um mamute, né? Um tigre dente de sabre que se chama Diego. O outro personagem muito legal e muito icônico do cinema e principalmente da animação, que é o Cid, tá? Que é uma preguiça gigante. Eles vão se tornar amigos em meio a uma época muito distante dos nossos dias, que a gente chama de Era Glacial, onde esses indivíduos vão estar ali, esses animais, eles vão sobreviver, eles vão estar vivendo,
e eles estão ali migrando, né? Tanto o Manny quanto o Sid, quando saem ali nas primeiras partes do filme, eles estão saindo para uma migração, né? O Sid foi abandonado pela família, enfim, isso daí é uma trama que vocês vão ver ao longo do filme. Então, prestem um pouquinho de atenção nisso. E aí eles vão viver suas vidas separadas, mas que vão convergir em algum determinado momento do filme. Então, essa vida deles vão se unir a partir do momento que Sid e Manny estão caminhando por uma floresta, se você lembrar a cena do filme. Eles vão encontrar uma mulher, né, uma mulher com um bebê, e essa mulher ela acaba deixando o bebê deles sob jurisdição do Manny e do Sid, né, enquanto um tigre dentro de sabre ele aparece para tentar pegar essa criança, enfim. A noção do filme vai se basear nisso, né? Essa tentativa de Manny, Diego e Sid de levarem essa criança para sua família humana, né? Esse bebê humano que eles não conhecem, esse humano que para eles os caçava, que os maltratava e que de certa forma era perigoso demais para eles, mas que eles viam naquele bebê uma certa noção de indefesa, né? De uma criança indefesa, de uma pessoa ou de um indivíduo que não poderia lhes fazer mal ali no agora, mas que eles deveriam levar para sua família, para estar perto dos seus e da sua mesma espécie. Uma coisa interessante desse filme, se você parar para analisar, é a parte das cenas do Manny, onde eles estão numa caverna e eles começam a ver pinturas. Então, essa é a parte que a gente pode ligar um pouquinho com o que a gente vem estudando, né? As pinturas rupestres, para mostrar ali a questão do cotidiano, do que aqueles indivíduos estão vendo e vivendo. Então acho interessante você focar nessa cena e aí você me conta o que achou desse filme, que é incrível e sensacional. O segundo filme que a gente vai tratar aqui é O Irmão Urso, né? Esse filme incrível, esse filme sensacional que eu amo de paixão. Inclusive, eu amo as músicas, eu amo a forma que foi produzida, eu amo a dublagem brasileira, que é muito boa desse filme. Então, se você puder, né, assistir esse filme dublado, assista, porque ele é um filme muito bom. A dublagem brasileira desse filme é sensacional. Enfim, eu gosto muito do Irmão Urso, inclusive assisti 1 milhão de vezes, criança, pequeno, adulto, adolescente, agora. Enfim, eu continuo assistindo esse filme porque é um filme que passa mensagens muito legais, muito positivas e de transformação de mentalidade, de vida, de personalidade. Então, se você puder assistir esse filme, assista. Você não está perdendo nada, você está ganhando e agregando cada vez mais conhecimento. André, esse filme é um filme produzido ali por volta de 2003, é um filme que está ali muito próximo de Era do Gelo, e são muito bons, tanto um quanto o outro são muito legais. E antes de eu começar, a gente precisa lembrar aqui que eu já ia esquecendo, o filme ali da Era do Gelo, ela está disponível no Telecine e no Globoplay. Se você quiser assistir, dá uma olhada lá, assina o pacote e dá uma assistida. Se você não tem... Voltando, o Irmão Urso da Disney ali, em 2003, né, que é distribuído pela Disney, que é um filme muito legal, dirigido pelo diretor Robert Walker, que faleceu em 2015. É um filme que foi ali orçado em cerca de 128 milhões de dólares. Ou seja, é um orçamento baixo para o filme. Lembrando o seguinte, esse é um filme 2D. Tá? Tanto o Bom Dinossauro quanto a Era do Gelo são filmes produzidos em 3 dimensões, em dimensões completamente diferentes. O Irmão Urso aqui é o filme que é desenhado, né? Que é aqueles filmes que muitas crianças hoje em dia não gostam muito. Tá? As crianças hoje em dia preferem aquelas de 3 dimensões, mais coloridas, mas que de certa forma o Irmão Urso, por ser 2D, é um filme que me chama muita atenção e eu gosto muito dos desenhos do filme. A arte visual do filme ela é sensacional, ela é incrível. Tá? Esse filme vai ter uma receita de 250 milhões de dólares, ou seja, esse filme é um filme ok, é um filme que se pagou, é um filme que tem um lucro para a Disney e é um filme muito bom. Então, de certa forma, é um filme bem legalzinho, que dá para assistir.
o quanto antes, né? As músicas são incríveis. Gente, assistam as músicas, sério, é muito boa. Né? E tendo como ali um dos principais compositores musicais do filme, Phil Collins, né? Phil Collins, que também foi diretor musical do filme Tarzan. Então, muitas das músicas do Tarzan são do Phil Collins. Então, eu acho que merece parabéns, né? A produção musical desse filme é incrível. Né? O que acontece? Qual é o enredo da história do Irmão Urso? A gente vai ter ali 3 irmãos, o Kenai, Sitka e o Denari. São irmãos que vivem num período no fim da Era Glacial, onde você tem ali, se você analisar muito bem o filme, você tem mamutes, alces, esquilos, ursos, ali no período do fim da Era Glacial. E você acaba percebendo esses 3 caçadores caçando peixes e botando uma cesta na árvore, aonde eles vão ter o seguinte: essa cesta ela vai estar ali pendurada numa árvore, e o Kenai ele vai estar ali prendendo, ele vai ficar responsável de prender aquela cesta de pesca com aqueles peixes, para que eles possam ir para o ritual, onde os mais novos, que aí entra o Kenai de novo, o Kenai receberia o seu totem, né, o seu guia espiritual, né, onde ele vai representar a qualidade, a personalidade desse indivíduo enquanto homem, enquanto pessoa. Né? Então, se você perceber um pouquinho no filme, você vai ver que o Denari tem um totem, que o Sitka tem outro totem, e que o Kenai ele vai receber o totem do urso, que é o totem do amor. Então você vai perceber ali um conflito um pouquinho do Kenai, por ele querer mostrar coragem, por ele querer mostrar uma coisa que ele particularmente não demonstrou para os espíritos ancestrais, que vai ser bem interessante para a gente entender como funciona a história do Irmão Urso aqui. Tá? E aí a gente vai perceber que o Kenai ele não amarra direito lá a cesta do urso. O urso pega a sua pesca e ele vai atrás desse urso. O que acaba acontecendo é que o urso ele vai lutar com o irmão mais velho do Kenai, que é o Sitka. Sitka ele vai falecer e o Kenai vai em busca de vingança atrás do urso. O Kenai consegue essa vingança, mas por conseguir essa vingança ele vai ser punido ou amaldiçoado pelos espíritos ancestrais, ou pelos espíritos, como o filme diz, os espíritos que tocam o chão. Ele vai ser transformado em urso e vai ser obrigado a conviver com novos elementos, com novas experiências, para que ele consiga entender que o que ele fez foi errado. Né? Eles vão... Né, o Kenai ele vai ser obrigado a exercer de forma prática o seu totem, né, que ele abriu mão. Né? A partir do momento que ele matou alguém, que ele procurou vingança, ele está sendo obrigado pelos espíritos ancestrais a demonstrar o seu totem. Tá bom? Então a gente vai perceber que o Kenai ele vai encontrar ao longo do caminho um pequeno urso chamado Koda, e que ele vai ser importantíssimo para a gente entender o nome do filme, que no original é Kenai e Koda, e aí a gente vai entender o porquê do Kenai trabalhar um pouquinho essa noção de exercício do amor. Então é um filme que passa uma mensagem interessante, né, de que vingança não vale a pena. E principalmente, eu quero que você entenda essa relação crença ali, a questão oral, né, dessa história sendo oralizada. Então, as primeiras cenas do filme, você tem ali alguém narrando essa história e no final alguém narrando também essa história, como isso tudo aconteceu. Então é interessante você pensar nisso, né, como essa população, esses povos eram feitos a partir da oralidade. Para a gente não esquecer de novo, esse filme ele é disponível, ou ele está disponível no Telecine e no Globoplay. Também você pode encontrar alguns desses filmes que eu falei aqui com vocês no Play Filmes do Google. Então, se você tem um Google Play, aí, uma conta no Google, você consegue verificar, alugar filmes e comprar esses filmes pelo Play Filmes da Google. Então dá uma olhada, porque é interessante, de repente você gosta, de repente você não quer pagar um aluguel, e aí você compra o filme, enfim, não sei.
com vocês. O último filme da lista é um filme que é mais recente que os outros, né? Os outros não, esses dois últimos que eu falei com vocês, né? Esse filme se chama Os Croods, que é um filme incrível, assim, ele de fato, você consegue perceber tudo que a gente trabalhou na aula de pré-história que está aqui no canal, tá? Os Croods é um filme ali de 2013, é um filme produzido pela DreamWorks, mas que vai ser distribuído pela Fox. Então você vai ter, por exemplo, na dublagem original, o Ryan Reynolds como um dos personagens. Então é interessante você dar uma bisbilhotada, mesmo que seja só para dar uma olhada nesse filme. Se você quer assistir esse filme, antes de eu acabar aqui e concluir essas coisas, se você quer assistir esse filme, ele não tem na Netflix, também não tem no Globoplay, mas você pode encontrar esse filme no Telecine. Então dá uma olhada no Telecine, porque você pode encontrar esse filme bem maneirinho, bem legal. E aí você vai se divertir um pouquinho com esse filme, tá? O diretor desse filme, a gente tem dois, né? Você tem o Chris Sanders, que ele é um dos criadores, ou diretor também do filme Como Treinar o Seu Dragão. Gente, olha que lindo, maravilhoso. Eu amo Como Treinar o Seu Dragão. É um filme incrível, né? Ele vai estar ali trabalhando nas continuidades. Ele está agora, acho que se eu não me engano, produzindo uma série para Nick ou para o Cartoon, não lembro, sobre o Como Treinar Seu Dragão. Ele também é um dos produtores, né, do filme Lilo e Stitch. Inclusive, ele dá voz ao Stitch. Então, olha que legal, né? Olha o quão interessante a gente pensar que esses caras tão talentosos, esses diretores, eles atuam em mais de uma animação. São pessoas que trabalham numa animação que faz muito sucesso para um determinado tema, mas que também trabalham em outros filmes, outras animações que são muito boas. Tá? A gente tem também o Kirk DeMicco, né, que vai ser um dos produtores do filme Spaceships, né, que é um filme que fala sobre viagem no espaço, ou os chimpanzés do espaço, alguma coisa nesse gênero. Mas é um filme incrível, um filme muito divertido, eu já assisti inclusive com os meus irmãos, mas é um filme bem legal. A gente pode perceber o seguinte: esse filme da DreamWorks, ele vai ter um orçamento de cerca de 135 milhões de dólares. Ou seja, é um orçamento baixo se comparado aos outros dois filmes que a gente viu aqui na lista. Mas ele vai ter uma receita, ou seja, ele vai retornar com um dinheiro muito legal. Ele vai ter uma receita de cerca de 587,2 milhões de dólares, ou seja, uma receita bem alta, um lucro muito bom para um filme que teve um orçamento muito baixo. Então, assim, a gente percebe um pouco do sucesso que a gente vai ter com relação a esse filme. Então a gente acaba percebendo o seguinte, que Os Croods é um filme que teve um grande sucesso do ponto de vista técnico, né, com uma crítica técnica, e principalmente com o popular, com a população. Inclusive você vai ter agora em 2020 o lançamento de Os Croods 2. Então a gente percebe que isso fez sucesso, que o filme fez sucesso, e que ele vai trazer elementos bem interessantes para a gente pensar, como que se estabelece uma produção muito boa, né? O filme é muito bom, ele tem um ponto de vista técnico bem legal, né? Ele traz elementos bem interessantes para essa produção de animação. Mas vamos falar um pouquinho do filme para a gente poder encerrar esse vídeo com chave de ouro. Né? Os Croods, né, vai retratar uma família que em plena pré-história, eles vão viver escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna. Eles vão ficar escondidos dentro de uma caverna, e se você quiser lembrar um pouquinho de filosofia, a ideia do Platão, né? Por que os indivíduos não saem da caverna? Por medo. Então, é essa relação um pouquinho que a gente pode fazer do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista histórico, é interessante de pensar essa relação o medo do diferente, do novo, né? Esses personagens, ou essa família, ela vai viver dentro dessa caverna durante muito tempo, com medo de sair de dentro da caverna, porque elas têm aquele medo
que a natureza pode acabar com eles, de exterminá-los. Então você vai ver o filme o tempo todo essa disputa, essa oposição entre eu preciso me mudar porque acontece um desastre com a casa deles, mas eu não quero, eu não posso. A natureza, ela é selvagem, ela é perigosa, eu posso morrer. Então você percebe essa oposição. Vamos falar o nome de cada um personagem. A gente vai ver essa família sendo composta pelo Grug, né, que é o pai da família, a Uga, que é a mãe, a vovó. Eles não dizem o nome dela, então a gente acredita que o nome dela é vovó. O Tuck, que é um irmão do meio. A Sandy, que é a mais nova. E a Ip, que é a protagonista, uma das protagonistas do filme. Esse a gente pode chamar eles como a família Scrooge, ou os Scrooge. Eles vão ter o seu pai como líder, né, que é o Grug. Ele é muito medroso com relação ao mundo exterior, então ele sente muito medo desse mundo lá fora. E aí o que acontece? A Ip, ela vai conhecer um menino, numa dessas saídas dela, né? A Ip é uma adolescente que ela olha e ela quer conhecer, ela quer desbravar, ela quer saber. Então, ao mesmo tempo que ela tem medo, ela quer saber. Ao mesmo tempo que ela tem essa relação de medo, ela quer conhecer o mundo, ela quer saber o porquê das coisas. Então, ela consegue fugir numa determinada noite, ela encontra o Guy, que é um personagem que vai ser muito importante para essa entrada, ou melhor, essa introdução do novo, do diferente, do conhecimento, da utilização do fogo. Né? Você percebe essa relação deles tão diferente como uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Apesar do Guy ser um adolescente, né, que é o personagem que o Ryan Wayne Reynolds ele dubla, né, você vai perceber que ele vai ser importante para eles conhecerem esse novo mundo e deles se adaptarem a essas novas relações. Então a gente percebe aqui aquela relação que a gente falou lá na aula sobre pré-história, sobre essa transição, a saída desse homem pré-histórico para esse mundo novo, né? Da onde eles têm conhecimento do fogo, onde você tem essa relação da agricultura, de uma relação com um ambiente diferente, essa perda do medo de explorar, o medo de ver o novo. Então, eu acho interessante você assistir esses filmes, tá? Vamos concluir esse vídeo dessa forma. Eu acho que a gente com 5 filmes, né, muito interessantes, que a gente pode assistir inúmeras vezes, são filmes muito legais. Você vai poder ver esse filme, não apenas você pode ver com a sua família, sozinho também não tem problema. São filmes muito legais, são filmes que você consegue perceber esses elementos se você conseguir olhar um pouco mais aprofundado para esses filmes. Tá? Se você gostou desse vídeo, né, dessa forma de produção, dessas dicasinhas, né, deixa seu comentário aqui no vídeo, curte ele, compartilhe ele com os amigos, isso vai ajudar bastante. Além disso, eu queria agradecer a vocês que se inscreveram no canal até esse momento, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Esse vídeo é um vídeo de forma de contribuição, né, de forma de retribuição à marca de 300 inscritos, né, a mais de 300 inscritos. E eu espero que sejam muito mais, né, com a ajuda de vocês. Né. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. A gente se vê num próximo vídeo, numa próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.